Bom, pessoal, então vamos fazer aqui um apanhado geral de tudo que a gente viu sobre área de triângulos. Então vamos sintetizar a área de triângulo, a superfície de um triângulo. Então são várias fórmulas, né? Mas todas elas vêm da principal, que é base vezes altura, metade da base para a altura. Então todas as outras vieram daí. A gente demonstrou cada uma delas partindo desse princípio aí, que é a base vezes a altura sobre 2. Então, assim, qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai fazer o quê? Vai procurar encontrar a base e a altura, ponto final. Pelas diversas formas que a gente tem de encontrar a altura, usando Pitágoras, usando trigonometria, e aí vai, tá bom? Então vamos comigo aqui lembrar, ó. Se eu conhecer dois lados e um ângulo entre eles, então eu conheço um lado A, o lado B e o ângulo alfa entre eles. E aí a área vai ser AB seno alfa, metade de AB seno alfa. Tá bom? Se eu conhecer o raio da circunferência inscrita, lembra que o raio da circunferência inscrita é o R'. Se eu conhecer o raio da inscrita, eu divido o meu triângulo em 3 triângulos e eu vou ficar 3 triângulos e eu somo essas áreas, né? Então a área vai ser R vezes P, o raio da circunferência inscrita vezes o semiperímetro. Né? Se eu te conhecer o raio da circunferência inscrita, eu vou colocar o raio da circunscrita, de R maiúsculo. Né? Aí a área do meu triângulo vai ser o produto dos lados sobre 4R. Né? E se eu conhecer os lados, os 3 lados, né? O que eu tenho? Eu tenho raiz de P menos A, P menos B, P menos C, que é a famosa fórmula do hierão, né? E não esquece, o P é o semiperímetro, que é A mais B mais C, dividido por 2. Perfeito? Bom, então continuando aqui sobre área de polígonos, nós vamos agora falar sobre polígono circunscritível. Então veja só, o que é um polígono circunscritível? Ele tem uma circunferência inscrita. Então, a circunferência está inscrita no polígono e o polígono circunscreve a circunferência. Ok? Então, a circunferência está inscrita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar aqui um polígono com N lados. Vamos comigo aqui, ó. Coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu deixei aberto porque eu posso fazer um polígono com N lados. Tá? Bom, e aí nós vamos colocar aqui uma circunferência, vamos colocar os lados, né? Colocar para cada lado uma medidinha lá. E aí nós temos a circunferência inscrita, perfeito? Essa circunferência tem um centro, né? E desse centro eu vou traçar segmentos, vou ligar segmentos até os vértices do polígono. Então eu vou ter essa situação, ó. Estou ligando do centro, segmentos aos vértices do polígono. Muito bem. E aí, o segmento que vai do centro até aquele ponto de tangência é o raio da circunferência. Então, vamos colocar aqui o raio. Muito bem. Aí, o que aconteceu aqui? O meu polígono ficou dividido em N triângulos. Então, vamos lá. Então, olha como é. A área do polígono vai ser, primeiro triângulo, A vezes R sobre 2. Segundo triângulo, B vezes R sobre 2. Terceiro triângulo, C vezes R sobre 2. E aí vai indo, N triângulos. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar esse R sobre 2 em evidência. Aí vai sobrar A mais B mais C mais D. Ou seja, vai sobrar o perímetro, né? Vai sobrar todos os lados sendo somados. Então isso aqui é o perímetro, né? Então, gente, a área do polígono vai ser R sobre 2 vezes 2P, que é o perímetro. Aí eu vou simplificar o 2 e vou obter que a área do polígono é R vezes P. R é o raio da circunferência inscrita e o P é o semiperímetro. Perfeito? Bom, agora nós vamos falar sobre polígonos regulares. Vamos relembrar o que é um polígono regular? É aquele que tem lados de mesma medida e ângulos também, ângulos e lados congruentes. Então, lados congruentes e ângulos congruentes. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. 4 lados congruentes, 4 ângulos retos.
O triângulo equilátero é um polígono regular, 3 lados congruentes, 3 ângulos de 60. E aí, pentágono regular, hexágono regular, heptágono, octógono, e aí nós vamos indo. Perfeito? Maravilha. Bom, então eu vou colocar a seguinte situação. Ó. Em todo polígono regular, existe uma circunferência inscrita, que vai ter um raio R', e uma circunferência circunscrita, que tem um raio R'. Então, uma circunferência dentro e uma circunferência fora. Muito bem. E aí vai ter um segmento que eu vou chamar de apótema. O que é o apótema? O apótema, que a gente chama de A, é o raio da circunferência inscrita, R'. Então, o raio da circunferência inscrita chama-se apótema. A gente fala que a composição do nome apótema vem assim, ó. A vem de negação, tema vem de centro e pote vem de ponta. Então, ele se afasta do centro sem ir para a ponta. Então, o apótema é um segmento que sai do centro, quer dizer, ele vai saindo do centro sem ir para a ponta do meu polígono. Tá bom? Então, vamos começar a falar de alguns apótemas. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre o apótema do triângulo equilátero. Então, olha só. Tem aí um triângulo equilátero, o que eu vou fazer? Vou fazer a circunferência inscrita e a circunferência circunscrita. Muito bem. Então, aqui, ó. Aqui está o centro do triângulo equilátero. Tá bom? Aí eu vou pegar um segmento que se afasta do centro e não vai para a ponta. Então, esse segmento que não vai para a ponta se chama apótema, que é o raio da circunferência inscrita, por isso eu chamei de R'. Muito bem. Aí, pessoal, se esse aqui é o raio da circunferência inscrita, daqui até o extremo da circunferência circunscrita, nós vamos ter o raio da circunferência circunscrita, que é o R'. Perfeito? Muito bem. Aí, veja só. Esse segmento aqui, tá bom? Esse segmento aqui, ele é o que do meu triângulo equilátero? Ele é a altura, tá bom? Esse segmento é a altura do triângulo equilátero. Mas peraí, esse ponto aqui, esse centro aqui, ó, ele é ao mesmo tempo o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas, o incentro, ponto de encontro das bissexuais. O centro da circunferência inscrita coincide com o centro da circunferência circunscrita e coincide com a altura também. Então, esse cara é o tal do bico. Se é baricentro, divide na razão 2:1. Lembra? No bar do centro, as mundanas, promoção, entra 2/H1. Então, o que vai acontecer? Esse carinha aqui é o R' e esse carinha aqui é o R'. Então, o R' é o dobro do R'. Perfeito? Muito bem. E se isso aqui tudo é altura, quanto que vai valer o R'? Ora, a altura dividiu em 3 partes, isso aqui vai ser 1/3 da altura. Então, o apótema do triângulo equilátero é 1/3 da altura. Se o apótema é 1/3, o outro carinha, que é o raio da circunferência circunscrita, vai ser 2/3. Então, eu vou ter o apótema L raiz de 3 sobre 6, né? O apótema é o raio da circunferência inscrita. E eu vou ter L raiz de 3 sobre 3, que eu vou simplificar esse 2, o raio da circunferência maior, da circunferência circunscrita, que é o dobro do raio da circunferência inscrita. Perfeito, pessoal? Isso aí. Então, pessoal, vamos continuar aqui falando dos polígonos regulares. Falamos agora há pouco do triângulo equilátero e agora vamos falar do quadrado. Então, vamos lá. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado de lado L. Tranquilinho? Muito bem. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a circunferência inscrita. Então, se essa daqui é a circunferência inscrita, do centro até se afasta do centro sem ir para a ponta. Então, do centro até o lado, nós vamos ter o apótema, que é o raio e que é perpendicular. Muito bem. Mas a gente sabe que toda essa medida aqui é o L. Então, peraí, esse raio apótema cabe aqui em cima também?
Então eu também tenho aqui o raio e o apótema. Então, quer dizer, no lado de um quadrado, eu tenho o raio da circunferência inscrita, o diâmetro, né? Então, o raio é a metade do lado. O apótema é a metade do lado. Muito bem. Mas vamos fazer a circunferência circunscrita, aqui a circunferência de fora. Tá aí, ó. Então, a circunferência circunscrita, eu vou pegar o centro e vou até onde há os pontos de contato. Aqui, ó. Um desses 4 pontos. Eu vou até aqui, ó. Então, pronto. Este será o raio da circunferência circunscrita, que eu coloquei como raio. Mas, peraí, eu posso seguir e colocar ele ali também, ó. Este também é o raio da circunferência circunscrita. Mas, gente, o que essa figura é do meu quadrado? Esta figura, esta linha, é a diagonal do quadrado, que a gente aprendeu que vale L raiz de 2, né? Muito bem. Então, se a diagonal é tudo isso, o raio é quanto da diagonal? É a metade. Perfeito, gente? É isso aí. Bom, pessoal, vamos a mais um polígono regular. Então, agora nós vamos de hexágono. Lembra? O hexágono, polígono que tem 6 lados, né? Se é regular, lados congruentes, ângulos congruentes. Vamos lá. Então, aqui está um polígono, um hexágono regular de lado L. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar pela circunferência circunscrita. Olha só. Circunferência circunscrita. Aí nós temos aqui o centro da circunferência circunscrita. E eu vou ligar esse centro aos pontos onde o hexágono está encontrando com a circunferência. Vamos comigo? Ó, liguei. Esses caras vão ser os raios da circunferência circunscrita. Então eu vou representar por R maiúsculo. Tá bom? Então, vamos pensar comigo aqui, gente. Tudo isso aqui é 360 graus. Eu dividi em 6 partes congruentes. Então, cada um desses carinhas aqui vai ser 60. Espera aí. Se esse aqui é 60, sobram 120 aqui para esses dois. Mas é um triângulo isósceles, ó. Esse é R, esse é R. Então, 120 vai ser 60 para cada um. Conclusão, este triângulo é um triângulo equilátero. Então, o lado é igual ao raio da circunferência circunscrita. O R é igual a L. Muito bem. Se ele é um triângulo equilátero, vamos traçar agora a circunferência inscrita. Então, essa é a circunferência inscrita, o meu hexágono, né? E nós vamos ter aqui, ó, se afasta do centro sem ir para a ponta. Esse cara é o apótema, que é o raio da circunferência inscrita. Não pode esquecer que é ângulo reto. Se é ângulo reto, isso aqui é o quê? É a altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Maravilha. Aí, gente, como é que vai ser a área do hexágono? Ora, são 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono, 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Bom, mas triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Metade da base pela altura. Então, metade da base L e da altura, que é o apótema, que é L raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Aqui eu vou simplificar, eu vou ter 6 dividido por 2 dá 3, 3L quadrado, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Esta vai ser a área, a superfície do hexágono regular. Tranquilinho? Bom, vamos então sintetizar como é que a gente vai calcular a área de um polígono regular. Então é só lembrar que o polígono regular tem lados congruentes, ângulos congruentes. Tem uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita. E a gente vai calcular a área sempre em função da circunferência inscrita, em função do raio da circunferência inscrita, que a gente chama, se a gente sabe que é o apótema. Então veja bem, quando eu fizer um polígono regular, né, um polígono qualquer, vou pegar a circunferência inscrita, pegar o centro dela, vou ligar os vértices do meu polígono e vou dividir em N triângulos. Então a área desse polígono regular vai ser a área desses N triângulos. Perfeito? Então a área do polígono regular de N lados é a superfície dos N triângulos. Muito bem. Bom, só que cada triângulo tem como base o lado do polígono e como altura o raio da circunferência inscrita.
como o polígono tem todos os lados congruentes, então eu vou ter cada lado multiplicado pelo raio dividido por 2. Então são N lados, então estão todos eles aqui. Aí eu vou colocar esse R sub 2 em evidência e eu vou ter N L's aqui. Mas o R a gente sabe que é o apótema e esse monte de L aqui a gente sabe que é o perímetro. Então eu vou ter o quê? Apótema vezes perímetro sub 2. Simplifiquei o 2 com 2 e eu tenho que então o polígono regular tem área P vezes A. P é o semiperímetro e A é o apótema, que é o raio da circunferência escrita. Perfeito, pessoal? É isso aí.